pessoal de casa aqui está perguntando o que é curador. Eles não sabem. Pronto, o curador é designado pelo juiz numa ação de intervenção, né? De Interdição. interdição, desculpa. Pronto. E aí, o que acontece? A parte entra com essa ação. Que parte? A parte, no caso, quem... Eu tenho que tirar o júri de 6 aqui, não sei nem como é que chama pra gente. Vamos lá. Um filho ou então um familiar, um cônjuge, então, que entra com o processo para quê? Para interditar aquela pessoa que está com um problema de saúde, até mesmo uma alienação mental. Então, ela chega, entra no Poder Judiciário, né, buscando o quê? Interditar aquela pessoa, e aí o juiz vai analisar o quê? Laudos médicos, toda a história que foi colocada neste processo, e aí também vai fazer uma entrevista. Uma pessoa do judiciário vai à casa da pessoa idosa e vai fazer essa entrevista para poder saber se realmente os fatos que foram detalhados nesse processo condiz com a verdade. Se aquela pessoa realmente está com um problema de saúde, se aquela pessoa realmente precisa de uma ajuda de uma outra pessoa para governar a vida dela. Tá, falando especificamente da doença de Alzheimer, que é o nosso foco principal aqui. Um paciente na doença de Alzheimer, ele tem indicação de ser interditado? Vai depender de cada caso, porque assim, a gente sabe que tem o grau leve, o moderado e o mais grave. Então, tem situações que bastante comum em que a parte, vamos dizer assim, um filho, um cônjuge entra com um processo pedindo a interdição e não é deferido. Tá, porque não há requisitos suficientes para, né, ser deferida a interdição. Aí eu vou dizer o que eu coloco nos meus laudos, né, e a minha visão da situação. Na fase muitíssimo inicial, ainda não é necessária a curatela. Mas, já na fase inicial, o paciente ele começa a perder a noção do todo. Sim. E muitas vezes, nessa hora que ele começa a gastar indevidamente, ele começa a ser enrolado. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele todo dia ele ia lá no centro, na Praça dos Aposentados, ali do BNB aqui em Fortaleza, né? Todo dia ele era ex-funcionário do Banco do Nordeste, todo dia ele ia, e eu falando para a família, olha, ele ia de ônibus sozinho e voltava sozinho, só que ele já estava claramente demenciado, mas ele continuou, como era uma coisa que ele fazia sempre, ele continuou conseguindo executar essa ida e vinda. E aí, quando a família conseguiu, já estava chegando na fase mediana, ele conseguiu entrar e fazer a curatela, fazer a interdição, ele já tinha feito mais de R$200 mil em empréstimos consignados e ninguém sabe onde é que esse dinheiro foi parar. Então, eu acredito não, a minha experiência médica, a minha experiência de atender esses pacientes é que eles precisam ser interditados já na fase inicial para proteger ele dele mesmo. Sim. E nós precisamos, né, e aí eu sempre digo para os familiares que não sou eu, doutor Alexandre, que diz quem é que vai ser o curador. Eu digo se ele tem condição ou não de ser independente, autônomo nessa questão, conduzir a própria vida. Mas quem é que decide quem vai ser o filho responsável, porque às vezes tem briga de dinheiro aí, né? É o juiz. Ainda bem que essa eu me livro. Porque é uma briga sem fim. Mas é interessante também dizer, e eu tenho visto isso, que o filho que fica responsável, ele precisa prestar contas, né, semestralmente, não sei, ou anualmente para o juiz, de tudo que ele está gastando, né, com o dinheiro do pai, da mãe ou de quem ele é curador. E isso é uma coisa muito interessante. Porque, na verdade, não é assim, eu vou colocar Joãozinho como responsável, ele faz o que quiser. Não é assim. Não é assim. Eu lembro um dos casos que ficou mais célebre, não foi no Brasil, mas foi na França. A mulher mais rica da França, que era a dona da L'Oréal, as mulheres que arrumam os cabelos sabem o que eu estou falando. Com certeza. Ela começou a dar parte da fortuna dela para o cabeleireiro. E ela começou, e aí a filha entrou com uma ação de curatela lá na França, e foi uma confusão danada, porque ela não queria dar nada para a filha, porque não sei o que. E no final das contas, houve a interdição e o cabeleireiro teve que devolver o dinheiro, porque ela já não estava no pleno exercício da lucidez dela, da capacidade de julgar adequadamente e tomar as decisões corretas. Sim. Então, é um processo que ficou muito conhecido no mundo inteiro, porque era muito dinheiro envolvido, e o cabeleireiro não tinha nenhuma relação de parentesco. Enquanto
ela está lúcida, ela pode fazer o que ela quiser com o dinheiro dela. Mas depois disso, depois que ela perdeu, quer dizer, aquela decisão que ela tomou é uma decisão de dar o dinheiro para o cabeleireiro, é uma decisão justa? Entendeu? Então, assim, mas eu quero respeitar a vontade da minha mãe. Certo, mas ela está... muitas vezes acontece. Mas ela está na capacidade de tomar essa decisão adequadamente. Então, eu acho que a gente tem que entender aqui que a decisão da curatela é uma decisão de cuidar, de proteger aquela pessoa para que ela possa viver do dinheiro dela e viver das condições dela até os últimos dias. E não dar dinheiro para os filhos gastarem. Sim. Antes da pessoa morrer. Depois que morrer, vai ficar, né, de herança. Mas até lá, todo aquele patrimônio que aquela pessoa construiu, ela deve ser utilizado em benefício daquela pessoa. Da pessoa. Não é isso? Sim. É porque, assim, a gente sabe que tem muitas situações, Muitas. E é exatamente por isso que eu estou chamando uma doutora especializada aqui. Porque tem muitas situações. E a gente sabe que mesmo buscando o judiciário, levando provas, laudos, exames, relatando todo o histórico daquela paciente, o que acontece? O Poder Judiciário analisa e fica naquela dúvida também, né? Muitas vezes o juiz fica na dúvida, será que realmente é necessário? Será que esse é o momento certo? Porque, assim, a gente sabe que ele entende de quê? De leis, mas não entende de medicina, de saúde. Por isso, a necessidade de um laudo médico explícito, específico, e de um médico que esteja detalhada e que esteja pensando no bem daquele paciente. Com certeza. Aí, eu já tive situação, foi uma situação interessante. Esse senhor era um ex-desembargador que tinha um salário bom, daquele, né, de desembargador aposentado, mas ele era solteiro. Ele nunca quis se casar. E ele tinha uma namorada há mais de 20 anos, mas nunca quis dar dinheiro na mão dela. E tinha um irmão que cuidava do dinheiro dele. Sim. E ele teve câncer, ele começou a adoecer e ficar cada vez mais frágil, mas ele continuou assinando até 2 meses antes de casar. Quando eu ia fazer a consulta na casa dele, quem assinava o cheque para pagar a consulta era ele. Só que o que aconteceu nesse último ano de vida, que ele já estava demenciado? Essa namorada, que foi morar com ele, e o irmão começaram a fazer documentos, um contra o outro, e mandava ele assinar. Então, no último ano, tinha um monte de documento, um contradizendo o outro, né? E com a assinatura dele. Então, quando ele morreu, esse irmão dele foi ao meu consultório e eu dei um atestado de que no último ano de vida dele, ele não estava lúcido. E era verdade. E eu tinha outros médicos que podiam comprovar. Só que ela arrumou um atestado médico de uma outra médica dizendo que ele estava lúcido. Aí eu tive que, né, foi a primeira vez que eu fui numa delegacia na minha vida. E eu fui lá simplesmente atestar a verdade. Sim. E aí não tive mais problema. Eu sei que no final das contas foi resolvido, mas são essas situações que nós nos deparamos, né? Chegou lá uma solicitação. A Delegacia de Defraudações e Falsificações solicita intima a sua presença no dia tal, sob pena de prisão. Eu falei, pronto, o que eu fiz de errado? Ai, meu Deus do céu. O desespero bateu. O que eu fiz, né? Será que falsificaram a minha assinatura em algum lugar? E não. Na verdade, eu não sei o que aconteceu com a outra médica, mas eu dei um atestado verdadeiro. E por isso, quando você vai atrás de um atestado, o médico precisa... Às vezes a pessoa me pede, doutor, eu estou com a situação assim, assim, sabe? Aí eu já falo assim, se for verdade, eu não tenho problema de dar. Sim. O problema é que quando a gente quer torcer, não, doutor, é porque eu quero ficar 1 mês em casa cuidando da mamãe. Aí eu digo assim, olha, eu posso dar um atestado de que sua mãe está nessa condição, mas quem decide se você pode ficar 1 mês em casa não sou eu. Lá no seu órgão, né, a assistente social, mas eu não tenho capacidade como médico de julgar questões financeiras, não é minha função. Com certeza, e até isso pode trazer problemas até mesmo para o profissional, porque no caso de uma situação como essa, que a médica emitiu um laudo sem base nenhuma, com certeza, e fez lá de uma forma, vamos dizer assim, forjou o estado de saúde, né, daquele paciente. Então, vai trazer grandes prejuízos, tanto para a vida do paciente, como também para ela. Então, são situações que a gente... É comum ver. Comum porque fica aquela coisa... vamos dizer assim, um brindezinho, vou lhe dar aqui um laudo, um atestado, ou algo do tipo. Então,
de uma forma que isso pode prejudicar até mesmo o profissional. Então, a gente tem que... O profissional de saúde, ele tem que analisar a situação como um todo, fazer uma investigação para poder ver o caso concreto e aí sim emitir um laudo, um relatório médico detalhado. Então, tudo isso... Outro dia me ligaram me pedindo para que eu desse um atestado, porque eles entraram na justiça contra o plano de saúde. Sim. Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu fui lá, analisei todo o caso e emiti um laudo verdadeiro. Sim. Só que aí, 6 meses depois, faltou um determinado item. Né? E eu não tinha mais visto a paciente. Então, doutor, o senhor pode completá-lo? Eu falei, não posso, infelizmente. Eu preciso analisar o caso de novo, porque eu preciso dar um atestado verdadeiro. Eu não posso me expor a dar um atestado que não seja 100% verdadeiro. E esse é um desafio que nós temos. Ah, mas é só uma vírgulazinha. Mas aí tem que ser analisado novamente. Por quê? A gente sabe que a situação de saúde do paciente pode alterar, pode mudar. Então, dependendo da situação, do que a parte, vamos dizer assim, o paciente ou então o curador está requerendo, no judiciário, então, tem que ser analisado novamente. É compreensível, às vezes, que questões financeiras ou então questões até mesmo de saúde, fica aquela apreensão, né? De certa forma, até mesmo pressionando o profissional. Não, mas eu preciso disso agora. Será que não teria como resolver sem analisar o paciente? Aí é que vem um perigo, né? Porque aí depois vem alguma situação contrária no judiciário e aquela paciente pode responder de uma forma ruim.